Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. No livro de Ruth. Nós começamos uma série recentemente no livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Hoje nós vamos fechar esse capítulo. Nós estamos dando como título dessa mensagem Casos de Família. E hoje o episódio é Recomeços. Recomeços. Capítulo 1, versículos do 19 ao 22. Ruth, capítulo 1, versículos 19 ao 22. O texto diz assim: Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chame de Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E obrigado, Senhor, acima de tudo, pela Tua cruz que nos constrange, que nos coloca no nosso lugar, onde nós reconhecemos como pecadores, necessitados da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra que está aqui exposta, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja, aos nossos corações, que nós possamos crescer mais um pouco, Senhor, aprender mais um pouco e sairmos daqui, Senhor, mais um pouco parecido contigo, Jesus. Usa as nossas vidas, ilumine as nossas mentes. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Quem na verdade contemplou a cruz de Cristo não pode jamais falar de casos sem esperança. Vou repetir. Quem na verdade contemplou a cruz de Cristo não pode jamais falar de casos sem esperança. O pequeno livro de Ruth conta a história de uma família que fugiu para uma terra distante, porque faltou pão na sua mesa. Foram procurar pão em outro lugar. Em vez de pão, encontraram sofrimento, dor, pobreza e morte. Nós vimos nas outras mensagens o drama dessa família. O drama, a saga deles em viverem numa terra distante, numa terra estranha, onde perderam tudo. Tudo. Elimeleque, o patriarca da família, depois os filhos. E Noemi fica sozinho com as suas duas noras, Orfa e Ruth. Orfa deixa ela, vai embora, volta para sua terra, volta para os seus deuses, e Ruth vai para Belém juntamente com Noemi. 10 anos depois da partida dessa família, Noemi volta para Belém com a sua nora Ruth. A chegada a Belém é um tempo de recomeço. Por isso o nome da mensagem, Recomeços. Porque Noemi e Ruth estava recomeçando. Estava deixando
Moabe para trás, toda a desgraça que aconteceu em Moabe, toda a dor que aconteceu em Moabe, estavam indo para Belém, para a casa de pão, como é conhecido. O versículo 19, vamos ler ele novamente, diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Houve uma grande comoção na cidade de Belém, ou no vilarejo ali em Belém, onde Noemi morava. A chegada de Noemi e Ruth a Belém chamou a atenção de toda aquela cidade, o texto diz. Toda a cidade se comoveu ao ver aquela mulher que um dia foi bem afortunada, bem-sucedida, de uma família praticamente tradicional naquele meio, com posses, e agora, 10 anos depois, ela volta sem o marido e sem os 2 filhos. Sem mais nada. Viúva, pobre. Ela volta à sua cidade natal. Perdeu tudo. Tudo. O texto diz que aquelas mulheres tiveram dificuldade em reconhecer. O texto diz: será que é Noemi? Imagine só, 10 anos depois, uma mulher voltando para sua terra, possivelmente já estava diferente da sua fisionomia, mas imagine só o que aquela mulher passou nesses 10 anos. Quanta dor, quanto sofrimento aquela mulher teve. Provérbios diz assim: a alegria do coração transparece no rosto. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Noemi não tinha motivos para estar feliz, para estar alegre, pois tudo que ela tinha perdido. Eu fiquei imaginando o momento que aquela mulher chegou em Belém. Uma mulher que tinha posses, que tinha posição social da época, chega sem nada, sem o marido, sem filhos. Imagine só a humilhação daquela mulher, a vergonha. Ela foi muito corajosa em voltar. Eu não sei se eu voltaria. Fracassado, sem sucesso. Mas ela volta. E aquelas mulheres não reconhecem Noemi pelo seu estado. Imagine só um coração angustiado, um semblante triste, carregado. Aquela mulher carregava um fardo muito grande, meus irmãos. Muito grande. O versículos 20 a 21 diz assim: mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Desgraça. Um lamento pessoal de Noemi. A perspectiva de vida dela, apesar de estar fundamentada na soberania de Deus, não era muito esperançosa. O texto diz que ela reconhece o Senhor. Ela sabe quem é o Deus dela. Ela sabe quem é o Deus do povo dela. Mas ela não estava feliz, tinha perdido as esperanças, talvez perdido a fé. A primeira coisa que ela faz quando chega em Belém, ela faz o quê? Ela muda o nome. O nome dela, Noemi, significa agradável,
feliz. E ela muda o nome para Mara, amarga, amargura. Ela estava tomada por um profundo senso de autopiedade. Ela queria que todos vissem a sua dor, que todos soubessem da sua dor, da sua amargura, da sua tristeza que estava em seu coração. Ela olhava para o seu passado e não tinha nenhum motivo para se alegrar. Nenhum motivo para se alegrar. Que vida dessa mulher. Que terrível. Será que algum de nós aqui gostaríamos de estar na pele dessa mulher e ter passado tudo o que ela passou? Um drama, meus irmãos. Um drama familiar, um drama terrível na vida dessa mulher. O texto diz que a lamentação de Noemi é endereçada contra Deus. O versículo 21, o finalzinho dele, vai dizer: o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Me trouxe desgraça. Ela disse que as tragédias da sua vida tinham uma causa, ou melhor, um causador. Ela atribuiu o seu sofrimento ao próprio Deus. Imaginou só? O grau de tristeza que essa mulher estava? A que ponto estava o coração dela de amargura? Nos nossos tempos, facilmente essa mulher estaria com depressão, síndrome do pânico. Quem sabe ela tivesse pedido a morte a Deus. Ela passou por muitas lutas, por muitas lutas. Ela disse que Deus não deu felicidade ou prosperidade para ela. Mas Deus deu pobreza e dor. Pobreza e dor. Deus não estava com ela, mas estava contra ela, é o que ela pensava. Que Deus não estava a consolando, mas estava afligindo a sua vida. Passamos por momentos assim, em que nós pensamos que Deus não ama mais a gente, que Deus não está mais olhando para nós, que Deus se esqueceu de nós. Nós ficamos assim, tristes, amargurados, sem esperança. Para Noemi, o Deus Todo-Poderoso estava usando o seu poder não para socorrer, mas para torná-la amarga e infeliz. Já encontraram esse tipo de pessoa por aí na rua? Uma pessoa com uma cara amarga, carrancuda. Você tem certeza, quando você olha para essa pessoa, você vê muita dor, muito sofrimento. É nítido no rosto dela. Fico imaginando Noemi, talvez essa pessoa, com semblante derrubado, caído. Meus irmãos, Deus não traz de bom grado as aflições para as nossas vidas. Ele não traz de bom grado as tristezas para as nossas vidas. Ele não é um sadomasoquista que gosta de ver as pessoas sofrendo. Deus não é. Ele não se alegra com o nosso sofrimento. Mas Ele se alegra quando nós passamos por Ele, pelos sofrimentos. Ele se alegra em ver em quem nós estamos nos tornando.
em que pessoas nós estamos nos tornando depois de passarmos por sofrimentos, por lutas, por provas. A alegria do Senhor está aí. Não está no meu sofrimento, nem no seu sofrimento, mas está em ver que nós estamos caminhando em direção a se parecer mais com o Filho dele. Na maioria das vezes, não sabemos o propósito de Deus, ou por que Ele está permitindo as coisas, ou por que Ele permitiu ali na vida de Noemi, de Ruth. Mas basta saber que a sua infinita sabedoria e o seu amor perfeito nos lembra que aquela dor é melhor para nós naquele momento. Aquele momento de luta é melhor para nós. Porque Deus está permitindo, é melhor que a gente passe aquilo. É melhor que a gente sinta dor. É melhor que a gente lute. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Deus jamais desperdiça a dor. Ele sempre usa para realizar o seu propósito em nós. Não é à toa que nós passamos por dores, por sofrimento. Não é à toa. Mas Deus tem um propósito. Deus sabe das nossas vidas. Deus tem os nossos dias contados. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe de cada detalhe. Tudo isso para nosso bem e para a glória dele. Portanto, nós podemos confiar sim nesse Deus grandioso, nesse Deus maravilhoso. Nós podemos confiar em Deus quando o nosso coração está ansioso, quando o nosso coração está sendo maltratado pela dor, o nosso corpo está sendo maltratado pela dor. Nós podemos sim confiar em Deus quando estamos desesperados, sem esperança. Nós podemos sim confiar nele. Confiar e aceitar que essas coisas vêm dele, que ele está permitindo nas nossas vidas, para o nosso bem. Muda um pouco a nossa perspectiva de vida cristã, quando nós sabemos que Deus está no controle das nossas vidas e Ele está permitindo cada detalhe, cada dor, cada coisa que está acontecendo na nossa vida. Muda a perspectiva. Nosso Deus não é um Deus ausente que deixa a gente ao léu, como muitos dizem por aí. Deus criou e deixou a natureza se desenvolver sozinha. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Ele está no controle de tudo. Que Ele sabe de tudo que está dentro do nosso coração. O Salmo 139 é maravilhoso, os irmãos conhecem o Salmo. Ele sabe cada momento das nossas vidas. Ele sabe que a palavra, antes que chegue na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele conhece. O próprio Salmo 139 vai dizer sobre os dias contados. Os irmãos, olhem ao redor. Olhem as suas vidas. Tudo é Deus. Tudo Deus criou. Tudo Deus controla. Ele é soberano, Ele é sábio, Ele é amoroso. E Ele está cuidando de cada um de nós. De cada um. Mas por isso, por sabermos de tudo isso, o que nós fazemos?
Deus é soberano, está no controle da minha vida, então eu não preciso fazer nada. Está tudo em ordem. Eu não preciso orar mais, eu não preciso buscar mais, eu não preciso mais ler a palavra. Deus está no controle de tudo, tem os meus dias contados, está tudo sobre o controle dele. Ok, eu vou descansar. Mas não é bem assim. Há uma grande diferença entre confiar e ser uma pessoa submissa a ele. Nós podemos confiar em Deus em uma situação difícil, ficar tranquilos, sabemos que é impossível para nós mesmos, então nós não fazemos nada, só descansamos em Deus. Muitas pessoas desistem de lutar. Eu vou entregar na mão de Deus e vou parar de lutar. Pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, com medo de homens, etc. E todas essas síndromes que nós temos nos dias de hoje, são pessoas que desistem de lutar. Pessoas que se esquecem de Deus ou que não conhecem a Deus. Mas muitas pessoas que conhecem a Deus têm esses sintomas, passam por essas aflições. Por quê? Porque desistem de lutar. Desistem de crer que Deus é todo-poderoso e que está no controle das suas vidas, das nossas vidas. E está no controle de tudo. Da natureza, do ser humano, de tudo. De tudo. E aí nós desistimos. São pessoas conformadas com a situação. Ou nós podemos pensar de outra maneira. Nós podemos pensar sobre a submissão à soberania de Deus. Quando nós nos submetemos à soberania de Deus, estamos dizendo a Deus que nós confiamos nele, que Ele nos ama e que Ele sempre tem o melhor para nós. Submeto à sua soberania. Eu sei que Ele me ama. Eu confio nele. Sei que Ele tem o melhor. Quando nós aceitamos essa condição, não significa que nós não precisamos orar também. Mas é aí que nós precisamos orar, meus irmãos. É aí que nós precisamos orar. Não é aquela oração de desespero, mas é aquela oração de confiança. O Senhor é o meu Deus. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Me ensina a passar por essa luta, por essa prova. Me dê sabedoria para eu passar por essa angústia, por essa doença, por essa enfermidade, por essa dor, por essa crise. É aí que nós precisamos orar. Não desesperados, mas uma oração confiante num Deus Todo-Poderoso. É dessa maneira que nós devemos orar. Precisamos entregar as nossas vidas em suas mãos e confiar. Tem um texto lindo nas Escrituras, meus irmãos. Se os irmãos quiserem abrirem, por favor, Abacuque. Todo mundo conhece esse verso. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 18.
texto diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, pode faltar tudo. Pode faltar tudo. Como faltou na vida de Jó. Nós falamos bastante na EBD sobre Jó. Mas Deus fala na palavra dele que nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele tem sustentado as nossas vidas. Eu exulto no Deus da minha salvação. Eu me alegro, eu confio, eu me apego no meu Deus soberano. Noemi sabia quem era esse Deus. Ela sabia. Mas como assim sabia? Se ela estava reclamando, murmurando, sabia? Ela atribui a Deus o quê? A desgraça na vida dela. Ela sabia que existia um Deus poderoso, soberano, que permitia o sofrimento, que permitia a angústia, que permitiu tudo o que aconteceu com ela. Ela sabia disso. Aquele povo, o povo de Noemi, era o próprio povo de Deus, os judeus. Então Noemi não tinha dúvida de quem era Deus. Mas só que estava sofrendo. Nós não sofremos? Sofremos. Na EBD eu fiz uma pergunta. Quantos dos irmãos que estavam presentes naquele momento nunca tinham passado por sofrimento? Eu pedi para levantar a mão, mas ninguém levantou a mão. Por quê? Porque nós sofremos. Deus não prometeu nada diferente de nós aqui nessa terra. Não prometeu nada diferente. Mas a gente não pode esquecer do controle absoluto de Deus nas nossas vidas e da permissão dele nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer disso. Sofremos, existe dor, existe tristeza, existe todas essas coisas. Mas o importante é que nós entreguemos a nossa vida a Deus e confiemos nele. Entreguemos as nossas ansiedades a Ele. Pedro vai dizer que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Se nós lembrarmos do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Deus não prometeu que não sofreríamos, Deus não prometeu que nós não teríamos dor, mas Deus prometeu em todo momento que estaria conosco. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Ele sempre prometeu que estaria conosco. Sempre prometeu. Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita
da cevada. Uma providência especial. Uma providência especial. Recomeços. Quantas vezes na vida nós precisamos recomeçar? Eu várias vezes, eu não sei os irmãos, mas eu várias vezes precisei recomeçar. Várias vezes Deus me quebrou e fez de novo. Várias vezes. E continua. Até nós alcançarmos a estatura de varão perfeito. Ele vai continuar quebrando. Apesar de muita tristeza, de muita dor, Noemi chegou até Belém com a sua nora, Ruth. Exatamente no início do quê? O texto diz? Da colheita. O texto vai falar sobre meio de abril, final de abril, esse início da colheita. Um novo capítulo se abre para Noemi e Ruth. Um novo capítulo. Uma página em branco para a vida delas. A partir dali elas poderiam escrever uma nova história. Mateus 6, versículo 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Noemi colocando e Ruth colocando o seu passado no lugar dele, deixando ele lá intocável, porque o passado a gente não consegue fazer mais nada, porque o passado passou. E agora nós temos o futuro nas mãos de Deus e sobra o dia de hoje, onde nós podemos plantar coisas que vamos colher lá na frente. Depende de nós. Plantarmos coisas que glorificam a Deus ou coisas que não glorificam a Deus. Isso nós vamos colher. Basta cada dia o seu mal. Meus irmãos, nós temos a oportunidade de cada dia pedirmos perdão ao nosso Deus. 1 João 1,9. Todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, de nos arrependermos dos nossos pecados, de perdoarmos as pessoas, de pedirmos perdão para as pessoas e recomeçarmos a nossa vida. Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. Todos os dias. Podemos escrever uma história muito diferente daquela que nós estamos escrevendo até agora, até esse momento. Recomeços são importantes. Nós aprendemos muito no passado, mas nós podemos aplicar essas lições que aprendemos no dia de hoje e sermos crentes melhores, pessoas melhores, uma igreja melhor, porque Deus nos dá essa oportunidade. O fato de que sofremos por passarmos por lutas, por dor, nós sabemos que existe um Deus bondoso. Sabemos de todas essas coisas. Estamos falando aqui repetidamente, desde que nós começamos o livro de Ruth, sobre a soberania de Deus, sobre passarmos, não ficarmos nas lutas, sobre Deus estar nos ensinando, nos mostrando o caminho da perfeição, como Tiago vai falar, Tiago capítulo 1. Deus nos está nos tornando maduros, íntegros, irrepreensíveis, para o nosso bem e
para a glória dele. Irmãos, nós esquecemos de um detalhe muito importante. Um detalhe muito importante. Nós não chegamos em casa ainda. Nós não estamos na nossa casa. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos nessa terra. E que esse mundo jaz do maligno. Somente quando nós chegarmos na glória, junto com o nosso Senhor, é que nós vamos ter paz, é que nós vamos ter vida, e vida com abundância. Por enquanto, nós vamos ter dor, sim, e vamos precisar recomeçar, sim, mas nós não podemos nos esquecer de quem é o nosso Deus e do que Ele fez por nós. Nós precisamos lembrar. Quando lembramos dessas coisas, nós conseguimos recomeçar. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar, meus queridos. Pai eterno, obrigado, Senhor, por essas verdades que estão escritas no Teu livro. Obrigado, Senhor, pelas lutas que passamos. Porque são através dessas lutas que nós reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos quem é o Senhor. Pai, olhamos para a Tua palavra e vemos os Teus servos, ó Pai, passando por tantas lutas, tantos desafios. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está aqui nas nossas mãos hoje. E nós podemos ler essas histórias e aprendemos com essas histórias. E aprendemos quem é o Senhor. Aprendemos sobre a Sua soberania, Senhor. Aprendemos sobre o Seu amor. Aprendemos sobre a Sua sabedoria, Senhor. Aprendemos que o Senhor está no controle absoluto do universo, do controle absoluto das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se revelou a nós. E hoje nós cremos e temos a oportunidade de sermos chamados de filhos Teus. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Que o Senhor continue sustentando a cada um. Que o Senhor continue dando esperança a cada um, para que possam recomeçar. E para que possam viver um dia de cada vez, confiando no Senhor e glorificando o Teu santo nome, Pai. É no nome santo de Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém.